Tem coisas que, sem você perceber, podem acabar com a decoração da cozinha. O melhor de tudo é que todas elas são super fáceis de corrigir. Eu sou a Fábia e vou revelar os 12 erros mais comuns na decoração de cozinhas. E um deles você pode mudar agora mesmo. Bora começar o Você Decora de hoje! Se você tá pensando em deixar a cozinha moderna, a primeira dica é rápida. Fuja das cortinas com aquelas estampas de frutas, animais ou flores grandes. Elas são até divertidas, mas lembram muito as toalhas de piquenique. Pode parecer um detalhe, mas acredite, elas mudam o ambiente na hora. E já vou te explicar por quê. Mas antes, me conta. Você ainda tem uma dessas estampas na decoração da sua cozinha? Coloca aqui nos comentários. Se você ama esse tipo de estampa, tá tudo bem, sem problema nenhum. Como sempre eu digo, o canal é para dar dicas de decoração e você adapta do jeito que combina com você. Mas se a sua ideia é deixar o ambiente ainda mais moderno, a solução é simples. E por que é melhor evitar essas cortinas? No design de interiores, as estampas pesadas brigam com o restante da decoração e ainda te limitam na hora de usar outras combinações de materiais. Por exemplo, uma cortina de girassol só vai combinar com decorações amarelas, e isso pode até fazer você enjoar com o tempo. Em vez disso, pense em cortinas lisas, em tons neutros como linho, bege ou branco. Elas funcionam com qualquer estilo de cozinha e ainda dão a sensação de amplitude, ou seja, deixam um espaço maior e mais iluminado. Se você tem dúvidas de como combinar decorações e cores, nesse vídeo a gente vai entrar fundo nesse assunto, então não pula nenhuma dica. Imagine essa parede cheia. Espátula vermelha, concha verde, peneira rosa, batedor amarelo. Parece um carnaval de coisas coloridas penduradas. Pode até ser divertido, mas na prática, se você busca uma cozinha elegante, isso cria uma confusão visual mesmo quando está organizado. O bom é que dá para resolver no seu tempo, sem precisar sair comprando tudo novo, nem se desfazer dos acessórios que você já tem. A ideia é trocar aos poucos, focando nos utensílios que ficam mais à vista. E aqui a gente já começa a falar das combinações de cores. Escolha tons de acessórios que conversem com o estilo da sua cozinha. Os pretos ficam perfeitos em cozinhas modernas e minimalistas. Os brancos e beges trazem leveza e combinam bem com estilos mais clássicos ou delicados. Já os de inox ou cinza dão um ar sofisticado e neutro. Se a cozinha tem madeira natural, utensílios nesse tom criam harmonia e sensação de aconchego. E se quiser ousar, os coloridos entram como pontos de destaque ideais para deixar o ambiente mais descontraído. Nada de encher a parede com colheres e conchas sem critério. Selecione apenas os que você realmente usa e com cores iguais. E use barras e ganchos em um único ponto, de preferência perto do fogão ou da bancada. E o que não combina? Guarde na gaveta, simples assim. Ou, se preferir, não use os acessórios pendurados. E panos de prato, luvas e pequenos acessórios que ficam à mostra também precisam entrar nessa harmonia de cores. Quando você começa a alinhar tudo, a cozinha ganha outro visual na hora. Eu sei que combinar a decoração nem sempre é uma tarefa fácil. E o que mais vejo nas cozinhas é um monte de acabamentos diferentes. Inox, dourado, preto, cobre, torneira, puxadores, lâmpadas, aquela mistura toda que no final fica confusa. Na sua cozinha é assim? Se você disse sim, calma aí. A solução é muito mais simples do que trocar tudo. Aqui a ideia é economizar e ainda deixar a sua cozinha estilosa. O truque na decoração de interiores é usar elementos que conectem os tons. Por exemplo, uma bandeja que repete o tom do puxador, um vaso que conversa com a luminária, utensílios que combinam com a torneira. Esse jogo visual cria equilíbrio sem precisar substituir nenhum metal. E atenção para isso! Cada acabamento e até acessórios funcionam melhor com certos fundos. Preto fosco brilha em cozinhas brancas. Dourado ou cobre se destaca em tons verdes ou azuis. E inox combina lindamente com madeira clara. Agora você pode estar pensando, então eu não posso misturar metais? Claro que pode, mas precisa ter cuidado. O segredo é escolher o metal principal e usar peças maiores como torneira, puxadores e luminárias. Depois, se quiser, adicione apenas um metal em pequenos detalhes na decoração. Assim, a mistura parece intencional e não um erro, e deixa a cozinha ainda mais luxuosa.
Eu sei que você está aqui porque quer ideias para a cozinha ficar mais bonita, mas eu vou além da decoração. Sabia que o excesso de itens de plástico comum podem até afetar a nossa saúde? O plástico é prático e barato, mas muitos liberam toxinas nos alimentos. Até as garrafas PETs não são seguras para reutilizar várias vezes. Esse tema é mais sério do que parece. E no Clube Decore eu preparei um conteúdo exclusivo explicando como escolher os plásticos certos para sua cozinha. Então, se puder, elimine aos poucos o excesso de plástico comum e comece pelo que fica visível. Aqueles potes coloridos de mantimentos, escorredor de louça, bandejas, tábuas. A troca é bem simples. Prefiro usar vidro ou cerâmica. Eu sei que eles custam um pouco mais, mas além de bonitos, eles são mais saudáveis, pois não liberam microplásticos nos alimentos. Então, além de moderna, sua casa fica mais segura. E os utensílios? Vale trocar colheres e espátulas de plástico por versões que sejam de bambu ou silicone de qualidade. Até o escorredor faz diferença na decoração. Esqueça aquele modelo grandão e pesado de plástico e escolha um de metal ou até os dobráveis que são super práticos e deixam um visual leve. Para organizar, use cestos de vime e bandejas de bambu. O plástico que você ainda quiser manter pode ficar guardado no armário, permanecendo útil, mas sem poluir o visual. As prateleiras abertas viraram tendência na decoração, mas concorda que nem tudo que é moda combina com a gente? E se exagerar na quantidade de objetos, o efeito sai totalmente do controle e a cozinha parece pesada e difícil de organizar. Use prateleiras abertas apenas se houver espaço fechado suficiente para guardar o que não precisa estar à mostra. Decisão tomada, é hora de organizar a prateleira. Mantenha nelas apenas só os itens de função decorativa ou realmente aquilo que acrescenta beleza e função. Uma boa forma de criar harmonia é agrupar por cor, estilo ou uso. Quer uma ajudinha extra de design de interiores? Use a regra de 3. Para isso, combine 3 elementos em alturas diferentes, tipo uma tábua, um vaso e um pote. E se puder, troque as embalagens de mercado por recipientes parecidos. Aqueles frascos de cerâmica ou vidro que podem ser até os reciclados de conservas. Ficam lindos com adesivos e tampas pintadas e ainda te ajudam a economizar. Pensa numa cozinha linda, mas que ainda tem aqueles adesivos enormes colados nos eletros. Pois é, esses pequenos detalhes parecem óbvios, mas muita gente usa e a casa não fica nada elegante. Então, bora remover tudo que não é necessário. Se precisar guardar alguma informação, tire uma foto ou cole em um lugar escondido. E sobre os aparelhos que a gente usa todo dia, tipo cafeteira ou torradeira, você tem um cantinho só para eles? Que tal criar um espaço do café da manhã, perto da tomada, numa bandejinha? Além de prático, já deixa a cozinha mais estilosa. Você deve estar perguntando sobre os aparelhos que a gente usa menos, como batedeiras e processadores. Se puder, guarde tudo. Nada de deixar exposto com capinhas de tecido que só ocupam espaço. Quando cada coisa tem seu lugar, sua cozinha não só parece organizada, como também se torna mais ágil e agradável de usar. Um detalhe na cozinha é a lixeira. O erro aqui é aquela que fica no meio do nada ou até tem a tampa quebrada. Parece um detalhe bobo, mas acredite, muda muito o dia a dia de quem prepara as refeições. E todo mundo sabe que uma lata de lixo visível passa a ideia de ambiente mal cuidado e isso acaba com qualquer decoração, seja ela simples ou cara. Então, use uma lixeira simples com tampa de pedal. Além de esconder o conteúdo, fica mais higiênico. Se puder, prefira acabamentos que combinem com a sua cozinha, como inox, preto fosco ou branco, que sejam fáceis de higienizar. Coloque perto da pia e da área de preparo, assim cortar e descartar acontece de forma prática e sem atrapalhar o fluxo da cozinha. Olha essas cores super chamativas, tipo amarelo gema, azul ou verde neon. No papel parecem incríveis, mas na prática podem ser um pouco complicadas. Se você tem armários ou paredes pintadas com essas cores, o espaço pode parecer menor e até mais escuro. É exatamente isso que pode acontecer, ainda mais se a cozinha for pequena. Combinações com esses tons também ficam bastante limitadas. Não que a gente não curta cores, pelo contrário.
Mas para facilitar na hora de você combinar a decoração e permitir que decore sozinha, fica muito mais fácil com cores de fundo como neutros ou tons pastéis. Essas cores trazem tranquilidade, combinam com quase tudo e não saem de moda. A solução para os móveis está na tinta e você só precisa de pincéis e um pouco de paciência. Se os seus armários forem de madeira ou MDF, dá para, com algumas técnicas e um bom preparo, lixar e aplicar um tom mais leve. Ou, se preferir, pode tentar usar adesivo vinílico. E se você ama um toque de cor, não precisa se privar. É só colocar nos detalhes certos, nos azulejos, no tapete ou até nas prateleiras com objetos decorativos. Olha isso! Repare como os puxadores tortos podem estragar o visual da cozinha. A solução é medir direitinho, alinhar tudo e, quem sabe, até escolher novos puxadores que conversem com o estilo do ambiente. Não sabe como escolher? Eu te ajudo! Cozinhas modernas pedem linhas retas, preto fosco ou aço escovado. Já cozinhas rústicas ou clássicas combinam com latão envelhecido, conchas ou peças arredondadas. E conforto conta! Gavetas grandes precisam de puxadores firmes. Armários pequenos podem ter peças delicadas. Um pequeno ajuste assim faz a cozinha parecer pensada em cada detalhe. O próximo ajuste a fazer são as embalagens de detergente e a esponja ao redor da pia. Sim, aquele cantinho ao lado do escorredor que todo mundo usa, mas automaticamente parece não combinar com a decoração linda da cozinha. Quando puder, troque a garrafa de plástico de mercado por um dispensador bonito. São infinitas possibilidades de combinações. E a esponja? Existem suportes que aderem dentro da pia, mantendo tudo à mão, mas fora da vista. Vou deixar na lojinha do Decore algumas opções de acessórios de cozinha que achei bem bonitos e acessíveis. O link está na descrição para conferir depois. Uma cozinha mal iluminada atrapalha até na hora de cozinhar. E esse é um erro bem comum, ter apenas uma luz branca fluorescente. Mas a solução é simples, troque as cores das lâmpadas. Use lâmpadas de tom branco neutro próximo da pia e do fogão, porque elas dão aquela luz bem forte e clara que ainda ajuda no preparo da comida. Mas para deixar a cozinha aconchegante, misture com pontos de luz branco quente, nas áreas de maior circulação. Pode ser num pendente sobre a bancada, na mesa de jantar ou até em spots direcionáveis em cantinhos estratégicos. Assim você ilumina o que realmente importa e ainda deixa o espaço muito mais interessante. Agora vai um alerta! Esqueça de vez aquelas fluorescentes antigas que piscam, fazem barulho e ainda distorcem as cores. Hoje em dia existem opções muito mais modernas e práticas. Você pode usar LEDs discretos embaixo dos armários, luminárias ou spots com sensor de movimento, tudo recarregável, sem fios à mostra e sem precisar de obra. É só posicionar e pronto, sua cozinha fica prática e bonita. E chegamos na dica 12. Muita gente enche a cozinha de objetos que parecem decoração, mas na verdade não tem nenhuma conexão com o espaço ou com a sua história. Às vezes estão ali só porque são tendências nas redes sociais. Desde aqueles quadros com frases prontas que ninguém lê, ou potes vazios só pela estética. Pois é, tudo isso ocupa espaço, mas não acrescenta em nada. A ideia é usar objetos que sejam bonitos e úteis ao mesmo tempo. Uma tábua de madeira que você realmente usa, uma fruteira bem arrumada, frascos com ingredientes do dia a dia, até plantas comestíveis como o manjericão, o alecrim, são escolhas simples que decoram, fazem sentido e ainda deixam a cozinha cheia de vida. E lembra que lá no começo eu falei que tinha algo que você podia fazer hoje mesmo? Então, doe o que não usa mais. Libere os excessos e mantenha só o que realmente importa para você. Essa mudança, por mais básica que pareça, traz leveza para o ambiente e ainda pode fazer alguém feliz do outro lado. No fim das contas, a cozinha não é só o lugar de preparar comida. Ela é palco de boas lembranças e a decoração é um detalhe que te ajuda a deixar o dia a dia mais bonito e prazeroso. Mas a essência está nas pequenas coisas. Risadas, conversas e aquele cheirinho gostoso que só a sua cozinha tem. E se você quer continuar deixando o seu lar mais bonito, assista esse vídeo que está aqui na tela. Te mando um grande abraço e, como sempre, até mais!